Olá, queridos da minha fanpage. Gente, quanto tempo que eu não faço uma live aqui, que saudade. Eu tô fazendo essa live aqui hoje para testar meu webcam, para eu saber se tá ok. Não sei nem se esse vídeo tá saindo som. Então, se você estiver assistindo essa live aqui e quiser ajudar a contribuir aqui, estiver me ouvindo, coloque aqui nos comentários. Tô te ouvindo, tô te vendo, para me dar o feedback. E se não, depois que eu sair, eu vou dar uma olhadinha aqui como é que ficou essa live. Eu tô querendo voltar com as lives semanalmente, para poder entregar um conteúdo para vocês aqui da página que eu sempre entreguei, né? Falando sobre desfraude, falando sobre transição de cama, falando sobre disciplina positiva, comportamento de criança, e falando sobre os desafios que nós mães vivemos, né? Dentro da maternidade. E nesse vídeo aqui, eu vou aproveitar, não sei se está saindo áudio, mas se tiver, eu vou aproveitar e compartilhar a ideia da caixa da raiva. Ontem eu estava atualizando o meu portal da maternidade, o Mamãe Nota Mil, que é um portal onde eu tenho todo esse conteúdo de forma didática que eu entrego para as mães, né? E eu atualizei esse conteúdo que eu vou passar aqui para você lá no meu portal. Mas eu quero entregar esse conteúdo, quero dar essa dica para vocês aqui que me seguem, que são as minhas seguidoras, e que também estão assistindo no YouTube. Eu também vou postar esse vídeo no YouTube, tá? Se você está assistindo no YouTube e você gosta das minhas dicas, aproveita aí para apertar o sininho, para deixar o seu comentário com suas perguntas, porque a ideia é estar produzindo esse conteúdo semanalmente. Eu vou tentar fazer quarta-feira, toda quarta-feira, na parte da tarde, e postar na parte da noite no YouTube, né, para quem não pode estar assistindo ao vivo. Gente, o que é a caixa da raiva? Eu vou falar baixo nesse primeiro momento, só para eu poder ver se meu webcam capta bem o som, porque às vezes eu fico gritando e eu prejudico muito a minha voz, porque eu gravo muitas coisas. Boa tarde, Mônica. Angélica, tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Acredito que sim, né? Então eu quero falar baixo para eu poder me reeducar, porque às vezes eu fico gritando e isso acaba me prejudicando. E o que é a caixa da raiva, gente? Preste atenção. Birras, pirraça. Esse tipo de comportamento infantil, ele não muda muito para o comportamento do adulto. A gente também sente raiva, a gente fica puta, a gente fica estressada. E dentro desse quadro, existem pessoas que sabem lidar com esse sentimento e existem pessoas que não sabem lidar com esse sentimento. Às vezes vocês podem ouvir aí nas redes sociais, porque está muito comum hoje em dia a gente ouvir sobre inteligência emocional, blá, blá, blá. Acontece que, na prática, a inteligência emocional é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Porque você está a todo momento convivendo com as suas emoções. Seja dentro do seu relacionamento com o seu filho, seja em relacionamentos amorosos, seja no seu trabalho. Eu trabalho hoje em dia em um estabelecimento com uma cogestão de outras pessoas. Então, muitas vezes, eu fico chateada porque as coisas não são do jeito que eu quero que seja. E se eu não souber lidar com esse meu sentimento, eu não consigo permanecer ali. E se eu não permaneço ali, é como se fosse um fracasso, porque eu quero estar ali. Então, saber lidar com as suas emoções é um divisor de águas na sua vida. E quando a gente fala sobre birras infantil, pirraça, você enquanto mãe, você tem a oportunidade de estar explorando e desenvolvendo esse fator que a gente nunca para de desenvolver já na primeira infância. Ao invés de você simplesmente brigar, bater, oprimir e deixar esse sentimento guardado dentro da criança, você pode explorar, você pode desenvolver o seu filho para estar presente nessa situação. E isso é um divisor de águas na vida do seu filho. Porque, ó, a minha filha hoje em dia, ela tem 16 anos.
E quando ela tinha 2, 3 anos, eu nunca desenvolvi nada na minha filha. E hoje eu tento desenvolver isso. Só que quando a gente perde o time do nosso, do que a gente pode contribuir, exemplo, é diferente uma criança de 3, 4 anos do que um adolescente de 14, 15, 16. Porque esse adolescente, ele vai fazer tudo por si só. E, quiçá, vai ter que ficar adulto, quebrar a cara, para ele mesmo poder querer escolher um novo estilo de vida, que é quando você pode contribuir. Agora, uma criança de 3 anos, ela não quer fazer por si só, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Então, é muito mais fácil você conduzir esse pequeno do que você conduzir um adolescente. Você pode tentar conduzir um adolescente e realmente ter benefícios em cima disso. Só que é muito mais difícil. É isso. Você pode ajudar? Claro que você pode. Eu aplico muito a disciplina positiva com a minha filha. Só que eu vejo a diferença. É muito mais difícil da aceitação da parte dela. Porque é um indivíduo que está completamente... um indivíduo... É uma pessoa, na fase da adolescência, que já está com sua mentalidade e sua personalidade quase que formada. Então é como se você fosse querer mudar uma coisa. E não, pega a sacada, construir alguma coisa. É diferente. Então na fase de 2 anos, 3 anos, 4 anos, você está construindo. Então, recapitulando, dentro desse processo de construção, você pode começar a ensinar o seu filho a lidar com a raiva, e que é um sentimento que às vezes vai fazer com que ele faça birra, pirraça, e tá tudo bem. Não tem problema ele fazer birra, pirraça, tem problema você não saber como conduzir isso. Isso aí é realmente um problema. Esses dias, eu estava vendo na televisão, acho que no programa... eu nem sei o nome do programa, porque eu vejo pouquíssima televisão. Eu estava vendo até no ônibus, acho que é Bem-Estar, o programa da manhã. E estava escrito lá no programa, cresce o número de depressão entre adolescentes. Isso era uma estatística que, segundo o programa, era de um site confiável, não tem essa informação de que site ou dados específicos, mas acredito que por ser um canal aberto e de referência, eles estavam falando em cima de algo confiável, né? E olha aí, gente, o resultado. Cresce o número de depressão em adolescentes. E assim, a culpa disso é dos pais? Não. A pergunta aí é, você ajudou o seu filho com as ferramentas que você tem para ajudar? Essa é que é a pergunta. Porque às vezes a gente pode ajudar, contribuir, e por outras questões, o adolescente viver essa experiência. Porque pode acontecer. Agora, o que eu observo, inclusive nos desafios que eu tive com a minha filha, eu não utilizei as ferramentas que eu tinha. Eu não apliquei um conhecimento que é de disciplina positiva, comunicação não violenta, eu não fiz isso. Então, os desafios que eu tive com ela, eu posso parar e pensar, poxa, se eu tivesse tido aquele conhecimento, poderia ter sido diferente. Então, quando eu vi essa reportagem, eu fico pensando, poxa, será que esses pais usam ferramentas de comunicação, ajudam e contribuem para que os filhos consigam se desenvolver na primeira infância, e mesmo assim eles passam por esse desafio? Fica aí a minha pergunta, eu não tenho essa resposta, tá? Um dia que eu posso fazer uma pesquisa mais apurada sobre isso, mas é uma teoria que eu tenho, que eles não utilizam nenhum tipo de ferramenta, que eles não fazem nenhum tipo de contribuição na primeira infância, de 0 a 7 anos. E dentro dessa contribuição, gente, está fazendo sentido o que eu estou falando aqui, faça seu comentário e compartilha se estiver sendo um conteúdo legal, porque outras mães podem gerar outros insights em cima desse conteúdo. E a ideia aqui é compartilhar conteúdo. Gente, caixa da raiva, o que é isso?
Caixa da raiva é quando você vai dar uma ferramenta para o seu filho começar a lidar com esse sentimento. Assim como a criança deve ter ferramentas e acessórios, você também tem. Às vezes, quando a gente fica chateada e quando a gente tem esse autocontrole, a gente pode procurar algum recurso para a gente poder se acalmar. Então, essa caixa da raiva é um recurso que a criança vai ter. Você vai montar, pegar uma caixa de sapato, pinta, bota desenhozinho, e você vai falar para o seu filho, filho, olha só, essa aqui é a caixa que a gente vai colocar a raiva dentro. Quando você estiver chateado, triste, com raiva, você vai fazer um desenho e você vai colocar aqui dentro. Você vai só apresentar a ideia para ele, porque ele não vai vivenciar aquilo naquele momento, né? E você deixa essa caixa guardada. Quando seu filho estiver chateado, aborrecido, porque está sendo contrariado, você vai pegar essa caixa, filho, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Isso que você está sentindo é a raiva. É agora que você vai ter que tirar a raiva de dentro de você para você poder ficar calmo. Então você vai pegar um papel ofício, giz de cera e falar para ele, você quer usar? Não é você vai usar e você vai fazer para você ficar calmo. Não. Você quer usar? É só você desenhar o que você está sentindo. Depois que você desenhar, você amassa essa folha e coloca dentro da caixa. Você pode fazer quantos desenhos você quiser. Se a criança aceitar, ela vai desenhar e você vai notar que quando ela começa a desenhar, o risco é bem forte. Ela está com raiva. Ela pode riscar de qualquer maneira. Ela está colocando para fora. Ela está expressando, ela amassa aquele papel com raiva e ela coloca dentro da caixa. À medida que ela faz esse processo, tanto a criança como a gente, quando a gente faz alguma coisa, a gente vai se acalmando. Exemplo, quando a gente está com raiva, a gente bebe uma água, toma um banho, a gente vai se acalmando. No caso da criança, o desenho vai ficando mais com o traço mais leve. Ela vai se acalmando, ela vai fazendo uma atividade lúdica para se acalmar, para aquele sentimento dissolver. E quando aquilo tiver dissolvido, ela coloca tudo, desenhou, amassou, coloca dentro da caixinha, fecha a caixinha. Você precisa estar com o seu filho, se ele quiser. Quer que eu fique aqui com você ou você quer ficar sozinho? Dê opções, faça perguntas. E isso aí é um acessório e o seu filho começa a identificar na prática o que é raiva, o que é medo, o que é tristeza. É aí que ele consegue lidar com isso, porque ele sabe o que é. Ele vivencia isso, tá? E é incrível quando uma criança fala, eu tô com raiva, eu preciso me acalmar. Agora eu não quero falar com você porque eu tô chateado. É incrível você ver uma criança de 4 anos, 5 anos, tendo esse posicionamento. Porque quando você olha para aquela criança fazendo aquilo, o que vai ser aquela criança quando for adolescente? E quando sentir raiva? Será que quando ele se sentir triste, ele vai chegar ao ponto de se sentir tão triste, triste, até deprimir, até entrar na depressão? Pode ser que sim, eu não tenho essa resposta. Eu tenho só a pergunta, será que se ele souber lidar com a tristeza, mamãe, eu tô triste, será que se ele buscar recursos para lidar com isso, será que ele não consegue sair dessa tristeza que primeiramente é superficial, né? No caso de uma depressão, ela vai aprofundando cada vez mais. Mas será que se ele não tratar lá no comecinho, ele não sai logo da bad? Eu tenho essa pergunta, eu tenho essa interrogação. E que se eu tenho recurso e eu posso fazer, por que não? Por que eu vou calar? Cala a boca, para de chorar, engole o choro, eu que mando. Por quê? Por que eu... Qual o intuito de fazer isso? O intuito é ele me respeitar, o intuito é ele me obedecer. Me desculpa, mas o meu intuito enquanto mãe é que meu filho me respeite, é claro. E o respeito, ele vai aprender quando eu respeito também. É simples, tá? O meu intuito não é que minha filha me obedeça,
é que ela me respeite, isso sim. Mas que ela possa se sentir à vontade para se expressar. Então, às vezes, o seu filho grita com você, chora, berra, não é para você, com você. É a imaturidade que ele tem, é a incapacidade dele. Por que não cuidar? Acolher. Filho, olha a caixa da raiva. Filho, vamos fazer um desenho. Não quero, não quero. Tá tudo bem. Não é o momento ainda. Mas ofereça essa alternativa. Ofereça recursos. Que não seja uma caixa de desenho. Seja outra alternativa. E se tiver outra alternativa, compartilha com a gente aqui. Tá? Fica a dica aí. Caixa da raiva. Coloque em prática, viva essa experiência com seu filho, consigo mesmo, veja na prática como que são as coisas, porque na teoria a prática é outra. Comentários aqui no vídeo sobre dúvidas, sobre compartilhar experiência, vamos trocar experiência, vamos interagir uma com as outras aqui. E eu vou ver como é que ficou esse vídeo, porque breve eu quero fazer lives toda semana aqui, tanto no Facebook, como postar no YouTube, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, tá? Muito interessante, meu filho tem 3 anos e são birras constantes. Preste atenção. 3 anos, birras constantes, é alarmante. Por quê? Uma criança que tem 1 ano e meio, 2 anos, birras constantes, é uma fase. É a fase onde ela está desenvolvendo a comunicação. Conforme ela desenvolve essa comunicação, acredito que uma criança de 3 anos, salve as exceções, ela já consegue se comunicar bem. Então, ela simplesmente não está conseguindo comunicar e expressar essa raiva. Você precisa ver onde você pode melhorar para você ensinar o seu filho a se comunicar de outra maneira. Porque a criança, ela pode ficar frustrada? Sim. O importante é eu saber conduzir aquele momento de frustração. Aí você vai ficar tranquila, não é uma fase. Agora, se as brigas, se as birras são constantes e você não sabe o que fazer para ajudar, isso é alarmante. Porque se a gente não sabe o que fazer, a gente não está fazendo nada. E isso é uma escolha. Às vezes a gente pensa, não, eu vou fazer depois. Como se você estivesse escolhendo para fazer depois. Depois eu vejo, depois eu pesquiso, em outro momento eu faço. Você já está fazendo a sua escolha, que é não fazer nada para ajudar o pequeno. Então, ó, fica alerta, não deixa o tempo passar não, tá? Meninas, adorei, gente, eu falo muito. Saudade de vocês. Beijo, beijo e até.